Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, neste vídeo vocês vão acompanhar um testemunho impactante. Esta jovem que vocês estão presenciando aqui do meu lado teve uma visão, meus irmãos, com o arrebatamento da igreja. Mas o que mais chamou a atenção dela, meus irmãos, não foi aí o arrebatamento em si, mas foi alguns cristãos evangélicos ficando para trás. E ela viu claramente que eram evangélicos e cristãos, pessoas que estavam enfiadas dentro da igreja o tempo inteiro. Meus irmãos, aqui no canal nós temos vários vídeos falando de sonhos e visões e arrebatamento de espírito que algumas pessoas têm sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, e os testemunhos, meus irmãos, são sempre iguais, com crentes ficando para trás porque eram crentes mornos, crentes que tinham pecados ocultos, pecados escondidos em suas vidas. Eram aquelas pessoas que estavam com o pé na igreja e um pé lá no mundo. E essas pessoas, meus irmãos, não quiseram dar ouvido à voz do Espírito e muito menos ouvido aí ao pastor da igreja, ao presbítero, aos pregadores dessa geração. E meus irmãos, eu temo que essa geração é a maior geração que vai ficar crentes para trás. Peço a vocês que acompanhem o relato dessa jovem até o final, porque está impactante, gente. Vocês não têm ideia do tanto de crente que vai ficar para trás porque não estão santificando as suas vidas. E eu quero, meus irmãos, também que vocês acompanhem o meu respaldo bíblico. Nós vamos ler dentro da Bíblia tudo que a jovenzinha falou aqui, tudo que essa irmã falou aqui, nós vamos ler, meus irmãos, dentro da palavra de Deus. É o bônus informativo que eu vou passar para você, para comprovarmos, meus irmãos, que o sonho, a visão dela é uma realidade que vai acontecer em um futuro bem próximo, meus irmãos. Jesus está pertinho de voltar. Então, meus irmãos, eu peço a vocês, tá, que acompanhem o relato dessa jovem até o final e acompanhem também a minha leitura bíblica, o meu respaldo que eu vou falar em cima da visão dela. Tá ok, meus queridos? Então, pessoal, sem mais delonga, acompanhe agora o relato dessa jovem que está muito, mas muito impactante mesmo. Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo, mais ou menos eu quero contar, assim, tentar resumir para vocês um sonho que eu tive. Eu não venho dizer que eu não sou obreira, eu não sou pastora, eu sou membro da igreja apenas, e eu queria compartilhar uma experiência que eu tive com Deus. Dificilmente eu sonho. Então, em meados de segunda amanhecendo para terça, dia 9 amanhecendo para dia 10, eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus voltava e eu não era salva. Isso me trouxe total agonia. Então eu perguntava ao Senhor: Senhor, por que eu não fui para o céu? Então o Senhor me dava uma chance. Eu via porque Jesus não tinha me levado para o céu. E Ele me deu uma chance de falar para as outras pessoas, para os meus familiares, principalmente para os crentes. E eu ficava mais desesperada, porque eu sabia que muitos crentes não iam ser salvos. Então vamos contar o sonho, foi mais ou menos assim. Acontecia alguma coisa comigo, eu sonhava assim, que eu não ia pro céu. Então eu falava ao Senhor: Senhor, por que eu não fui pro céu? Então o Senhor me fazia entender porque eu não tinha ido pro céu, mas Ele estava me dando uma chance de reconhecer o porquê eu não tinha ido pro céu e porque muitas pessoas também não iriam para o céu. Eu ficava extremamente, irmão, agoniado, meu amado e minha amada, agoniada, porque
o Senhor me fazia entender as coisas de uma forma tão clara. E lá eu pude entender todos os meus erros. Então o Senhor mandava eu falar para os crentes, para os meus familiares, para o mundo: irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas eu falava para as pessoas e as pessoas não me escutavam. Eu falava, então era como se nada, o que elas escutavam entrava por um ouvido, saía por outro. Então isso me agoniava muito, muito. Porque eu falava para as pessoas: irmão, Jesus está voltando. Ninguém me escutava. E de alguma forma eu organizei tipo um lanche para que as pessoas viessem comer esse lanche, mas que eu pudesse de alguma forma, que eles pudessem sentar e ouvir o que eu tinha para falar. Irmãos, se arrependam. Jesus está voltando. Vamos ficar alerta, porque diz que a volta de Jesus ele vem como um ladrão que não avisa. Então eu chamei essas pessoas para tomar esse lanche, para comer esse lanche. E mesmo assim, irmão, eles queriam comer e não queriam escutar a palavra de Jesus. E o que eu pude tirar disso? E eu acordei e eu ficava num sonho, não sabia se acordava, se ficava num sonho extremamente agoniada, desesperada, porque eu falava para as pessoas: irmão, Jesus está voltando. E ninguém escutava, ninguém queria saber de Jesus. E eu ficava extremamente agoniada. Era como se fosse muito real, porque, gente, a gente não sabe a hora, o dia que Jesus vai voltar. Então, esse sonho me fez entender, e eu queria dividir com vocês aqui. Ele me fez entender, irmão, que muitos crentes, muitas pessoas não vão herdar o reino do céu. Porque as pessoas hoje levam a vida de uma forma que Jesus não está na vida delas. Então, se você não prioriza as coisas de Jesus, se você não faz as coisas que Jesus manda nos seus mandamentos, na Bíblia, o que vale, gente? Então, nessa sequência aqui do lanche que eu preparava para chamar as pessoas, para que as pessoas viessem e me escutassem, para que eu pudesse falar de Jesus para elas, o pão representa que nem só de pão viverá o homem. Entendeu? Então a gente leva a vida assim, trabalhando, estudando, levando nossa vida, mas a gente não presta atenção nas coisas de Jesus, nas coisas que Jesus quer para nossa vida. Então, irmão, principalmente os crentes, é muito fácil hoje em dia. Qualquer pessoa pode ser crente, qualquer pessoa pode se batizar, mas a vida com Jesus requer sacrifício. Porque se você quer fazer um curso de medicina, você tem que estudar muito por aquele sonho. Então exige sacrifício. Se você quer uma vida mais estável, você trabalha para você conquistar. Se você quer uma casa mais confortável, se você quer conquistar sua casa, quer conquistar um sonho, então de alguma forma isso requer sacrifício. Então a partir do momento que você é um crente que não exige sacrifício, que a sua vida com Jesus não exige sacrifício, eu não posso dizer que eu sou um crente exemplar, mas eu sempre procurei buscar as coisas de Deus. Às vezes, irmão, eu mesmo, por mim, eu gasto muito tempo na internet e não leio a Bíblia. Mas eu coloquei esse ano como uma meta, ler toda a Bíblia. Então, de alguma forma, eu tinha que fazer esse vídeo para compartilhar essa experiência com vocês, porque eu não sou de sonhar, dificilmente eu sonho, dificilmente eu consigo lembrar. E de alguma forma eu tinha que compartilhar isso com vocês. Então, hoje, ser crente, ser cristão é muito fácil, mas se sua vida com Jesus não requer sacrifício de você, crente, então de nada está adiantando. Porque, gente, muitas das vezes a gente prioriza sonhos, mas a gente não prioriza a nossa vida com Cristo. Eu sei que eu não sou nada
sem Jesus. E depois, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele preencheu o vazio que existia aqui dentro de mim. Irmão, eu tinha minha família do meu lado, eu tinha uma casa, eu tinha tudo do bom e do melhor. Não trabalhava e tinha tudo do bom e do melhor. Mas alguma coisa faltava aqui. Eu nunca fui uma menina de gostar de festa, de sair, essas coisas. Eu sempre fui muito caseira. Mesmo assim, eu ainda sentia um vazio dentro de mim. Então, irmão, eu acho que esse sonho foi mais um momento eu me refletir. O Jesus quer que a gente tenha uma vida, que a gente tenha mais experiência com Ele, porque não adianta ser um crente se a gente não tem experiência com Cristo. E de alguma forma eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Eu tentei resumir o que foi o sonho. Mas se eu pudesse, eu gravava esse vídeo naquele momento. Mas irmão, o mundo está cada vez mais perverso, as pessoas estão cada vez mais perversas. E eu sinto que esse sonho foi um sinal de Deus, não só para mim, mas para todo mundo. A gente tem que priorizar as coisas de Cristo, amar as coisas de Cristo e principalmente amar a Cristo, porque não adianta ser crente e não amar a Cristo, fazer as coisas que Cristo manda fazer, que são as coisas certas. Então, meu amado, minha amada, eu espero que se você, irmão, aí do outro lado está assistindo esse vídeo, alguma coisa falta no seu coração, se você está com problemas que ninguém pode resolver, você fala assim, não tem saída, minha vida não tem saída, eu estou cheia de problemas. Irmão, procura uma igreja, procura Jesus, porque às vezes a gente quer desabafar, quer contar nossos problemas para certas pessoas, mas a gente não sabe qual é a índole daquelas pessoas. Aquelas pessoas desejam nosso mal, não vão poder nos ajudar. Então, irmão, eu digo para vocês, entrega na mão de Cristo, porque só Ele pode calmar o nosso coração. Então a mensagem foi essa, eu espero que de alguma forma eu tenha tocado no coração de vocês aí. E compartilhe. Eu nunca pedi nenhum dos meus vídeos aqui que alguém compartilhasse esse vídeo, mas que compartilhe essa mensagem aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Muito obrigada, tchau. Bom, meus irmãos, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta jovem e, de fato, meus irmãos, é um testemunho de chocar a alma da gente. Porque quando a gente ouve um testemunho falando sobre o arrebatamento da igreja e você ouve falar que cristãos evangélicos ficaram para trás, tem algo de errado. Não, meus irmãos, não tem nada de errado, tá? Tá tudo certo. A Bíblia fala que isto vai acontecer. E quando você leu aí a thumbnail, o sonho, a visão da jovem que desabou o medo nos evangélicos. Isso é uma grande realidade e vai acontecer, meus irmãos. Porque na visão da jovem, vocês ouviram ela falar, que ela pregava, ela falava que Jesus estava voltando, que era para as pessoas se arrepender dos seus pecados, que era para a pessoa buscar uma santificação, Jesus está voltando, e as pessoas não davam ouvido para ela. E o que está acontecendo, meus irmãos, nesta geração que nós estamos vivenciando? O que aconteceu, meus irmãos, lá na época de Noé? Noé não pregou, não falou que ia acontecer um dilúvio, algo que ninguém nunca viu naquela época, que era chuva. O que caía sobre a terra, meus irmãos, e regava a terra, era um sereno. Aí, como tem um sereno da madrugada, né, que nós conhecemos, então na época de Noé não tinha chuva, era um sereno que regava a terra. Então Noé começou a pregar pela ordem de Deus. Deus mandou pregar, né, e mandou Noé também construir uma arca, e mandou Noé falar que ia acontecer um dilúvio, que era para as pessoas entrar na arca para se salvarem.
E como as pessoas não conheciam o que era chuva, falavam que Noé estava doido, estava louco, que aquilo não ia acontecer, que aquilo era coisa da cabeça dele, que ele sonhou, dormiu de barriga cheia e sonhou. Então, meus irmãos, nessa geração, a gente está falando que Jesus vai voltar, nós estamos pregando que Jesus vai voltar, tem pastores, meus irmãos, se esgoelando, subindo em cima dos púlpitos e falando que Jesus vai voltar, e tem pessoas que estão levando isso, meus irmãos, de qualquer forma, de qualquer jeito, achando que é uma brincadeira, que é um conto de fadas, porque tem presbítero pregando, tem missionário falando, pregando que Jesus está às portas, e os acontecimentos do livro de Apocalipse estão acontecendo a todo vapor diante dos nossos olhos, e a humanidade está vivendo de qualquer forma, como se Jesus nunca fosse voltar. Eles estão achando que isso é uma brincadeira, que nós não estamos pregando algo que vai acontecer. Gente, Noé pregou e aconteceu. Nós estamos pregando que Jesus vai voltar. Nós não conhecemos como é a volta de Jesus, mas a Bíblia nos dá alguns respaldos, meus irmãos, como vai ser, como vai acontecer. Na época de Noé, as pessoas não tinham um conteúdo escrito do que ia acontecer. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos um conteúdo, meus irmãos, rico para nós nos prepararmos, santificarmos as nossas vidas. Mas as pessoas, meus irmãos, como na visão da jovem, não estão nem aí, não querem se preparar. A jovem, na visão dela, ela pregava, ela falava, ela orientava que Jesus estava voltando, mas as pessoas estavam vivendo sua vida, seu cotidiano normal. As pessoas querem enriquecer, as pessoas querem viajar para o exterior, as pessoas querem ter dinheiro, as pessoas querem comprar, querem se divertir, querem viver os seus pecados, mas não querem santificar a sua vida para alcançar a salvação. E eu quero ler com vocês, meus irmãos, o bônus informativo. O que a Bíblia fala a respeito daquele grandioso dia da volta de Jesus? E eu quero ler com vocês, meus irmãos, o que está escrito em Mateus 7, a partir do verso 21 até o verso 23, em cima da visão da jovem. Preste atenção nisso aqui, vai aparecer aí na tela, para você acompanhar comigo. Esses 3 versículos, meus irmãos, preste atenção, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, meus irmãos, isso é bíblico e vai acontecer. Porque tem muito crente, muito cristão, muito evangélico que está dentro da igreja, meus irmãos, que está vivendo no automático. O que é viver no automático? É você chegar em casa do trabalho, colocar uma roupa cheirosa, bonita e ir para a igreja no automático. Tá? Você está vivendo em um ano automático. Você faz isso um ano inteiro automático. Só que você está com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não está santificando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você pode perder sua salvação e você nem está se ligando nisso. Porque tem muito evangélico cristão vivendo no automático. Está tudo ligado no automático. Chegou em casa, vai para a igreja. Final de semana, no culto de domingo, vai para a igreja. No sábado, vai para a igreja. Mas a vida espiritual está deteriorada. A vida espiritual não está elevada, meus irmãos. Tem pecados ocultos, escondidos, dentre os irmãos da igreja. E quando Jesus voltar, essas pessoas vão gritar, como está escrito aqui: ó Senhor, nós pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Mas o próprio Jesus, meus irmãos, ele falou aqui abertamente para nós. Ele diz, ele vai falar, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço nenhum de vocês. Porque ele vai conhecer, meu irmão, o interior do coração. Ele vai saber quais são as suas sujeiras, os seus pecados que você tem. Porque em um determinado tempo
Você não quis ouvir a voz do Espírito. Você não ouviu o chamado para o arrependimento. Assim como na visão da jovem, ela pregava e vocês ouviram ela falar que ela ficou triste, ficou aborrecida, porque as pessoas não quiseram dar ouvido a ela. O Espírito Santo a usou para pregar, falar que Jesus estava voltando, mas as pessoas, meus irmãos, deste mundo estavam vivendo as suas vidas no seu cotidiano normal. As pessoas não estavam dando importância com a volta de Jesus, assim como hoje nessa geração as pessoas não estão dando importância à volta de Jesus. O que vai acontecer? Isso que vocês estão vendo na imagem representativa. Vai ter crente cristão levantando a Bíblia, tentando escapar do julgamento final, falando: Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós profetizamos, Senhor, eu estava dentro da igreja o tempo inteiro, falando, pregando o Teu amor. Aí Jesus vai olhar para essas pessoas lá de cima e vai falar aquela frase: apartai-vos vós de mim, malditos, que praticai a iniquidade. Vocês vão ser jogados dentro do lago de fogo do juízo final, preparado para o diabo e seus anjos. Olha aí, meus irmãos, que palavra dura que muitos vão receber de Jesus, porque não querem se preparar agora. Eu gosto de dizer isso, meus irmãos. Se você quer alcançar a sua salvação, você tem que consertar a tua vida hoje, agora, nesse exato momento. Você pode pausar esse vídeo aí e ajoelha aí no chão aí da sua casa, qualquer lugar que você está vendo esse vídeo. Talvez dentro do metrô, dentro do ônibus. Eu quero que você feche o seu olho, pause esse vídeo, feche o seu olho e entregue a tua vida para Jesus agora. Conserta a tua vida, a tua casa. Porque quando Jesus voltar, Ele só vai levar aqueles que santificaram a tua vida. E a Bíblia é bem clara, meus irmãos. A Bíblia é bem clara. Ela diz o seguinte: sem santificação ninguém verá a Deus. Meus irmãos, isso não é só eu que estou dizendo. Não é fulano que está dizendo. É a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia fala claramente que sem santificação nenhum de nós vai ver o Criador. Então é preciso um preparo, meus irmãos, um preparo, santificação. Santificação é a chave para alcançarmos a vida eterna, tá ok, meus queridos? Outro verso, meus irmãos, que eu quero ler com vocês para nós fecharmos esse vídeo. Preste atenção no que diz esse verso aqui, meus irmãos, Mateus 24. Escuta isso aqui, gente. Preste atenção no que diz esse verso. Diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso quer dizer, meus irmãos, que na volta de Jesus, muitos serão pegos desapercebidos. Aqui falou claramente: assim como foi nos dias de Noé, as pessoas bebiam, casavam, festejavam, as pessoas queriam enriquecer, as pessoas estavam colocando dinheiro no banco, estavam trabalhando, as pessoas estavam vivendo sua vida normal, não estavam dando importância à pregação do Evangelho, nem sequer quiseram se preparar para a volta de Jesus. Aí o que vai acontecer? Vão ser pegos de surpresa. É bíblico, meus irmãos, está escrito, nós acabamos de ler. Isso vai acontecer, de fato. E está, meus irmãos, muito perto de acontecer, porque Jesus está às portas. E é por isso, meus irmãos, que eu rogo a cada um de vocês para buscar um preparo urgente, uma santificação, abandonando os seus pecados, aquele pecado oculto que ninguém sabe, aquele adultério que talvez o seu marido não sabe, sua esposa não sabe, abandone urgentemente. Se arrependa desses pecados, meus irmãos, conserta a tua vida, conserta a tua casa, porque Jesus está voltando. E aqui falou, meus irmãos, algo muito impactante. Nós acabamos de ler que o dilúvio veio e levou a todos. E no verso 39 fala:
e não perceberam, até que o dilúvio veio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tem muito crente relaxado, deixando para se preparar no último momento. E eu vou falar uma coisa bem certa aqui, sem medo de errar. Não vai dar tempo, gente, não vai dar tempo. O momento de você se preparar é agora, é hoje. Quando você ouve uma palavra de exortação para se consertar, o momento é agora. Se coloque de joelho na presença do Criador. Tenha, meus irmãos, um contato maior com Deus. Tenha uma intimidade com Ele para você subir um dia no arrebatamento. Porque o que fez os profetas do passado, meus irmãos, alcançar a salvação foi um comprometimento com Deus Todo-Poderoso, santificação das suas vidas. É difícil, meus irmãos, mas não é impossível. Nós somos carnais e pecadores, mas Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco até a consumação do século, estaria ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando. E Ele falou algo muito impactante na Bíblia. A palavra de Deus diz assim: se alguns de vocês são fracos na fé, peçam a mim. O próprio Jesus fala que eu vou dar a vocês livremente. Ele está falando para nós irmos a Ele, para nós pedirmos que Ele aumente a nossa fé, para que o Espírito Santo não tome todo o nosso ser, para nós um dia, meus irmãos, alcançarmos a salvação. E eu rogo a cada um de vocês, meus irmãos, que se preparem urgentemente, santificando a vida de vocês. Não olhe para este mundo, meus irmãos. Este mundo não tem nada para oferecer para nós. Este mundo, meus irmãos, não pode dar a salvação para cada um de nós. Somente Jesus pode dar a salvação para cada um de nós. E eu rogo a você que entregue a tua vida para Jesus, porque este mundo está chegando a seu fim. Bom, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like e seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho dessa jovem e fiquem a parte do que vai acontecer no arrebatamento. Como que vai ter crentes e evangélicos que vão ficar para trás, tá ok, meus irmãos? E se porventura você ainda não é inscrito nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.